Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar a respeito da sua preparação para a prova do TRT da Sexta Região. E nessa prova do TRT da Sexta Região, uma prova aí para magistratura, juízo do trabalho, substituto, é bem interessante nós sabermos que nós temos 5 fases nessa prova. Na realidade, são 4 fases eliminatórias e uma fase que é meramente classificatória, que é a fase de títulos. A primeira fase nós sabemos que é uma prova que está ligada a questões objetivas. Então, são 100 questões e aí divididas então por todas as matérias do edital. Já na segunda fase são questões discursivas, aí o tribunal então separa algumas questões discursivas que você deve então descrever a respeito daquelas questões. A terceira fase é uma prova prática e aí é uma prova de sentença. Embora no edital vocês vão verificar que ele fala tão somente em segunda fase e ele divide essa segunda fase em discursiva e também em sentença, tá? Então você pode entender tanto uma questão, como segunda fase seria dividido entre a discursiva e a sentença, eu vou falar em segunda e terceira fase, a terceira seria a sentença, tá? A outra fase que nós temos é o oral e por fim há uma fase meramente classificatória que nós temos é aí a fase de títulos, tá bom? Vamos falar um pouquinho da primeira fase neste momento. Quando nós falamos em prova da primeira fase, especialmente prova da FCC, como é o caso aí do TRT da Sexta Região, quando nós falamos então de prova de primeira fase, um ponto que eu gostaria de destacar para vocês é a necessidade de ter que se estudar súmulas e orientações jurisprudenciais. Necessariamente vocês vão ter que estudar súmulas e orientações jurisprudenciais e aí estudem, procurem então livros que organizem por tema para facilitar o seu estudo. Por quê? Porque hoje em dia nós sabemos que a Justiça do Trabalho, por ser tão muito dinâmica, e o próprio novo Código de Processo Civil, a Lei 13.015, traz essa ideia de preservação dos precedentes. E aí, com base, então, nesses precedentes, criam-se hoje em dia, aqui na Justiça do Trabalho, principalmente, muitas súmulas e orientações, e aí é o que norteia o entendimento da Justiça do Trabalho. Evidentemente que vocês não podem deixar de ler também a lei, e aí a própria CLT e a legislação esparsa. No processo de trabalho, uma lei que vocês não podem deixar de ler é a própria Lei 5584 de 70, que trata do rito sumário, ali no artigo 2º, mas e de outros institutos também, mas uma outra lei principalmente, que é a Lei 7.701 de 88, que trata da competência do TST, e essa lei cai com bastante frequência também, tá? Então aí o primeiro ponto de destaque que eu gostaria de deixar é a necessidade de ler lei, súmulas e orientações jurisprudenciais. Um outro ponto é fazer questões. Então, obrigatoriamente, hoje em dia, você tem que fazer questões porque a pontuação está muito alta. Aí você começa a pegar ali o jeito das questões e não cai mais nas pegadinhas. Aí eu deixo a indicação do nosso curso aqui do CERCS, que fala a respeito de questões, todas as questões ligadas, então, à sua prova para o TRT da Sexta Região. Um outro ponto também que eu gostaria aqui de falar é sobre a organização. Faça um cronograma de estudo. Estabeleça, então, que você vai estudar em determinado dia direito do trabalho, outro dia processo do trabalho e assim sucessivamente. Não deixe para estudar, gente, com a sua vontade. Ah, não, hoje eu estou com vontade de estudar direito do trabalho. Isso vai inviabilizar você passar no concurso. Você tem que fazer, então, um cronograma e ser disciplinado para cumprir este cronograma, tá bom? Outro ponto que eu gostaria de falar é que, para a prova de primeira fase, não procure estudar doutrinas tão pesadas. Aí vai num estudo mais básico, tá? Então, aí estudem temas mais básicos, fiquem então nas súmulas, orientações e a lei, e também peguem livros mais básicos a respeito dos temas, tá? E aí, para a prova de primeira fase, inclusive, eu deixo a indicação do nosso livro de processo do trabalho para concursos. E quanto ao processo do trabalho, para finalizar aqui, o que eu deixo aqui de destaque para esta prova do TRT da Sexta Região? Estudem competência, porque cai com bastante frequência, especialmente as súmulas, as OJs, o artigo 114 da Constituição Federal e o artigo 651 da CLT. Estude o tema de provas, também algumas súmulas ligadas à hora extra, ônus da prova, mas estude especificadamente a Lei 13.015 de 2014. Essa lei
óbvio que ela vai cair na sua prova. É uma lei muito recente e essa lei, então, alterou toda a sistemática recursal, especialmente do recurso de revista, criando o recurso de revista repetitivo, e essa lei, invariavelmente, vai cair na sua prova. Então, leia essa lei, porque nós vamos ter pelo menos umas 2 ou 3 questões ligadas à Lei 13.015 de 2014, tá? Desejo a vocês uma boa prova e até a próxima. Olá, gostou desse vídeo? Então clique no botão abaixo e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá você encontra muito mais conteúdo. Agora, se você nos assiste pelo SES TV, não deixe de conferir nossos outros programas navegando pelo portal. Até a próxima!